desse acordo que eu considero talvez um dos mais importantes da história, não só de Minas, como do Brasil também. E nós tínhamos aqui o governador que achou que foi eleito, que era o dono do estado, que era aqui, vamos dizer, o faraó. E comigo não tem essa visão. Eu recebi um cemitério de obras inacabadas, depredadas, vandalizadas, e vou entregar para o meu sucessor um canteiro de obras em andamento com recurso depositado para ele poder concluir. Nós temos de enxergar a realidade. Nós nos acostumamos aqui a querer enxergar um mundo perfeito que não é um mundo real, não existe. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Nosso convidado hoje na FM O Tempo, e também para você acompanhar a entrevista logo mais, disponível no nosso portal, tempo.com.br, no canal do O Tempo no YouTube, no youtube.com/otempo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, obrigado pela entrevista e um bom 2025, já que é a primeira vez que vemos o senhor nesse ano. Como vai? Prazer recebê-lo aqui, um ótimo 2025 para você, para todos que nos acompanham. Tenho certeza que estamos no caminho certo. Em 25, Minas vai estar melhor do que em 24. Então vamos começar por este caminho. O senhor está chegando neste segundo mandato, abrindo o seu segundo ano de governo. Do ponto de vista do que já foi feito, governador, o que o senhor considera ter sido exitoso nesses 2 anos? É claro que os 4 anteriores já foram referendados pela população mineira para a sua reeleição, mas nesses 2 anos, depois de, como o senhor, vice-governador, tem muito dito, da casa arrumada, o que nesses 2 anos o senhor considera ter conseguido fazer de mais exitoso e o que ainda está por fazer? Bom, acho que nós temos diversos avanços, né? Mas talvez o principal dele, que nos custou aí centenas de reuniões, mais de 300, talvez eu tenha participado de umas 50, foi o acordo da tragédia de Mariana, firmado no ano passado. Depois de 9 anos, finalmente, nós vamos ver que os atingidos, as cidades afetadas, terão sim alguma coisa de compensação pela tragédia que aconteceu lá em 2015. Então, sem dúvida alguma, essa questão de fazer justiça foi fundamental. E ficou muito claro que a Fundação Renova foi um erro gigantesco, consumiu bilhões de reais e pouquíssimo foi para os atingidos, para os municípios afetados. A grande maioria ficou aí com auditorias, com consultorias que consumiram dinheiro fazendo análise quase nada para o povo. Então eu citaria esse ponto como talvez um dos mais importantes. Esse acordo, que é o maior do mundo, 170 bilhões de reais, será pago em 20 anos. Nós teremos 20 anos de melhorias no estado de Minas Gerais. Então eu vou estar aposentado, longe daqui, e o governador que estiver aqui vai estar ainda fazendo uso dessa decisão que nós tivemos o ano passado, desse acordo que eu considero talvez um dos mais importantes da história, não só de Minas, como do Brasil também. E nesses 2 anos do segundo mandato, eu acho que nós tivemos avanços expressivos na recuperação das estradas. Lembrando que no meu primeiro mandato, só no último ano que eu consegui fazer alguma coisa. Não tinha dinheiro nem para pagar a folha, então estamos recuperando as estradas. A CEMIG está investindo forte. Em 70 anos, a CEMIG fez 400 subestações. Em 6 anos, ela está entregando 200. Nós vamos acabar definitivamente com a falta de energia elétrica, com a falta de agilidade para conectar novas indústrias que ampliaram a produção, energia de baixa qualidade e um avanço extraordinário na geração de energia fotovoltaica, que continua crescendo. Se Minas Gerais fosse um país, nós já estaríamos entre os grandes geradores de energia fotovoltaica no mundo. Somos disparado o maior estado do Brasil. E energia limpa, energia renovável é fundamental para atrair investimentos. E a atração de investimentos que continua cada vez mais acelerada. Nesse ano de 2025, eu penso que em meados do ano nós vamos ter condição de comemorarmos aqui, emplacarmos 1 milhão de carteiras
de trabalho assinadas, criadas na minha gestão, e também 500 bilhão de investimentos privados. Então, eu te diria que isso é que tem sido relevante, e melhorando a vida do mineiro. Investimentos, né, vale lembrar, continuam na saúde. Vamos entregar os hospitais regionais a partir desse ano e todos até o final do ano que vem. Na educação, continuamos as melhorias também. Então, eu te diria que são várias frentes, mas o mais relevante, eu acho que tem sido essa melhoria da infraestrutura e o Acordo de Mariana. Considerando agora o todo, os 6 anos de gestão Romeu Zema, somado ao momento específico em que o Estado está já aderindo ao regime de recuperação fiscal, com todas as nuances que surgiram do Propag com os vetos do governo federal, o senhor considera que nesses 6 anos o senhor está no seu melhor ano do ponto de vista fiscal, de contas públicas, do ajuste que o senhor esperava ter quando iniciou lá na sua primeira gestão e no seu primeiro ano? É o seu melhor momento, governador? Perante a questão de aprovação da opinião pública, eu não saberia dizer, mas perante os números do governo, sim. Nós devemos estar apresentando em breve a Secretaria do Planejamento, da Fazenda, né? Nós tivemos melhorias nas contas públicas, mais uma vez. Então, isso vai deixando o Estado com mais condição de fazer políticas públicas, que você precisa de dinheiro, né? Eu fico pensando como que funciona a cabeça de alguém que gosta de gastar muito, porque não vai sobrar para poder fazer o que realmente é importante. Então, os números demonstram isso, o comprometimento da folha de pessoal caiu mais um pouquinho o ano passado, o que significa que nós temos já a condição de enquadrarmos no que a lei exige, sempre ficamos acima. O superávit foi melhor do que dos anos anteriores também. Então, em termos de números, eu fico confortável. Agora, nós sabemos que política, bons números não significam boa aprovação, não significam boa aceitação. Mas tenho feito o possível também. Sou o governador mais presente no interior do estado. Já fui em mais de 350 cidades. Acho que nenhum governador fez 1/3 disso em gestão que esteve aqui. Por quê? Porque 80% dos mineiros moram no interior e querem ter a presença do governo de Minas. Temos um contato muito produtivo, muito próximo com o setor produtivo. Ontem eu almocei com o presidente da FIENG, da FAENG e da FEComércio. O mesmo com a MM. Estava aqui agora numa videoconferência com Marcos Vinícius, presidente da MM, e 45 prefeitos. Então, é um trabalho conjunto. Disso eu posso me orgulhar também. Porque antes nós tínhamos aqui um governo do estado que ficava num pedestal, no salto alto, e falava município para lá, setor produtivo para lá, eu sou o dono desse estado. Comigo não tem essa visão, não. Eu escuto todo mundo e tomo aqui minhas decisões depois de escutar todos. O estado é de todos. E nós tínhamos aqui o governador que achou que foi eleito, que era o dono do estado, que era aqui, vamos dizer, o faraó. E comigo não tem essa visão. Eu estou aqui para poder fazer o melhor. Eu vou embora e o que vai me dar satisfação é eu falar. Eu deixei um estado muito melhor do que aquele que eu recebi. Eu recebi um cemitério de obras inacabadas, depredadas, vandalizadas, e vou entregar para o meu sucessor um canteiro de obras em andamento com recurso depositado para ele poder concluir. Então, situação inversa. Isso vai me dar satisfação. O senhor já disse em entrevistas anteriores que pretende, em março do ano que vem, de 2026, abrir espaço para que o vice-governador assuma o governo para continuar o legado, evidentemente, da administração dos senhores nesse mandato. Até lá, claro, tem mais de um ano para se passar. O senhor tem expectativas específicas ou políticas públicas que o senhor queira deixar até lá como uma espécie de legado do governador Romeu Zema? E eu lhe pergunto, isso tem a ver com as privatizações? Tem a ver com que setores ou que políticas ou que ideias, alguma marca que seja, a marca da gestão Romeu Zema nesses, serão 7 anos praticamente, será o quê? Para nós fazermos a adesão ao Propag, nós vamos ter de transferir ativos para o governo federal ou vender esses ativos e pagar o governo federal. E
eu vejo que as nossas empresas, boa parte do tempo, no passado, elas foram usadas como ferramenta política e até eleitoreira. CEMIG é um exemplo claríssimo. CEMIG, durante anos, foi investir em todo o Brasil, Light, Belo Monte, Santo Antônio, Renova no sul da Bahia, investimentos horríveis, 14 bilhões de prejuízo, e deixou o estado de Minas sucateado. Visão eleitoreira, de alguém que tinha algum plano Brasil afora. Não, essa CEMIG não é de Minas, é do Brasil agora, então arruinou o estado. Gestões temerárias, então uma empresa como a Copasa, como a CEMIG, precisam ter uma visão de atender o interesse público e muitas vezes a interferência do Estado, diferente do que se apregoa, acaba prejudicando esse interesse público. A CEMIG foi fazer o que lá em Belo Monte, Santo Antônio, Rio de Janeiro, Bahia? Perder dinheiro e deixar Minas sem estrutura. Então, eu vejo que quando você faz uma concessão, uma privatização com critério, com objetivos a serem cumpridos, você vai estar fazendo o melhor e tirando essas empresas de algum governo que quer mandar e desmandar em benefício próprio ou de um pequeno grupo ali. Então, eu vejo com bons olhos que se esse legado vier a acontecer, e em virtude do Propag vai ter de acontecer. Nós não temos de onde tirarmos recursos para abatermos os 30 bilhões da dívida, para termos a solução definitiva, que é a queda na taxa de juros. Minas só vai ter a queda na taxa de juros se pagar. E para pagar, tem de vender esses ativos. Não há outra solução. Mas eu falo que o maior legado que eu quero não é a questão da dívida, não é privatização, não é construção da estrada A, B, C, ou hospital 1, 2 ou 3. Acho que o maior legado que eu quero é uma mudança de mentalidade. Vai ser o que eu mais vou querer. É quem chegar aqui e falar, eu estou aqui para servir e não para ser servido. Se eu puder deixar como legado essa mudança, vai ser que mais vai me dar satisfação. Quem assentar aqui, ser pressionado a atender o mineiro e não ficar atendendo um grupinho como sempre aconteceu no passado. Eu quero detalhar um pouco mais com o senhor, governador, o Propag, porque há, evidentemente, uma articulação que necessariamente leva para as bancadas no Congresso Nacional a necessidade de revisar as críticas que foram feitas a respeito do veto feito pelo governo federal. Eu queria saber se o senhor já articulou diretamente ou conversou diretamente com integrantes da bancada mineira, como é que isso vai se dar. E ontem houve uma divergência entre o posicionamento que o senhor apresentou num primeiro momento e aquilo que o vice-governador apresentou posteriormente. Os senhores mudaram de posição ao longo do dia. Qual é a nuance que está aí que fez avaliar que, neste momento, para final de 2025, é que será o momento adequado de uma adesão à Propag? Bom, eu já estou tentando contato com os governadores Cláudio Castro, Eduardo Leite, Tarcísio também, de certa maneira o Caiado, que são os mais envolvidos nessa questão do Propag. São os estados que têm as maiores dívidas em valores absolutos, no caso de Goiás, proporcional também. E nós vamos depender da mobilização não só da bancada mineira, como desses outros estados. Então nós queremos ver a melhor maneira de atuar. Talvez nós vamos em bloco lá em Brasília, chamarmos as bancadas para estarmos solicitando, a queda desses vetos. E a outra pergunta sua, sobre a posição, talvez a minha posição não tenha sido completa. Eu falei não vamos aderir, mas não vamos aderir nesse momento em que o RRF é melhor. Talvez faltou da minha parte falar não vamos aderir de imediato como estava previsto, porque talvez em 2025 vai ser melhor continuar no RRF do que propriamente no Propag devido a esses vetos. Então, foi só talvez uma falta de especificar melhor. No longo prazo, governador, é claro que a dívida do Estado ela tem alguns componentes que estão muito evidentes de quanto eles pesam e a dificuldade que o senhor está chegando agora neste mandato, no 6º ano, com a capacidade de reduzir um pouco da folha de pagamento, de ter algum respiro mínimo
para melhorar as condições, seja para concessão de reajuste, seja para novas contratações. O senhor vê a necessidade de, ainda no seu mandato, fazer algum tipo de reforma de previdência de setores específicos, de educação, de saúde, de segurança pública, de categorias que precisem, para tornar a dívida do Estado e o crescimento de previdência sustentável? Eu falo que reforma de previdência, eu sempre fui um advogado que ela tinha de ser no automático, você entende? Ela não tinha de, a cada 5 anos, 10 anos, reunir o legislativo em Brasília ou nos estados e nos municípios para fazer. Nós tínhamos de criar um mecanismo que é o seguinte: a expectativa de vida subiu, sobe o tempo de contribuição. Né? Eu acho que hoje nós tínhamos de dar graças a Deus da expectativa média de vida do brasileiro, do mineiro, está quase chegando a 80 anos, e nós aposentarmos aos 55, aos 60, do que, igual a 70 anos, vivermos 60 anos. Né? Nós estamos querendo só colher as benesses e não os ônus. Né? O ônus de viver mais é também trabalhar mais, eu entendo assim. Né? Estou com 60 anos, eu faço questão, né, de ter alguns hábitos bons até para manter a disposição e a condição de trabalhar. E acho que todo mundo tem de enxergar, né, essa era de vivermos mais dessa maneira. E não de falar, eu quero aposentar com 40 anos, porque aí não tem previdência que fecha em lugar nenhum do mundo. E esse problema não é do Brasil e nem de Minas, é do mundo todo. Né? Na França tem lá incêndios, manifestações, mas estamos vivendo mais, deveríamos agradecer e não ficar reclamando de trabalhar mais 3 anos, mais 4 anos. Então eu encaro isso com naturalidade, não estarei aqui, mas os próximos governadores vão ter de fazer, porque caso contrário, a conta, mais uma vez, não vai fechar. E nós temos alguns mecanismos, né, que eu sou favorável, já falei. Tenho certeza que a tropa da Polícia Militar é favorável, é a questão da contratação de temporários, o Exército já faz, outras polícias militares já fazem, porque hoje nós temos uma previdência estatal, não só da Polícia Militar, como de outras categorias, insustentável. Nós vamos ter de ter pessoas ali que trabalham 8 anos e não vão ficar mais, vamos dizer, onerando a Previdência depois de tantos anos, né? E também temos de tornar quem trabalha mais produtivo. Então eu sou favorável também, como já acontece em outros estados, a questão das horas extras, limitadas, né? Talvez a 6 horas por semana. Não queremos ninguém aqui cansando, tendo prejuízo da sua função devido ao cansaço. Mas se trabalhar além das 40 horas mais 6 horas por semana, pelo menos para mim e para a grande maioria das pessoas não afeta ninguém. E um detalhe muito importante, opcional. Ninguém é obrigado, não. Adere quem quer. E hoje nós temos muitos que têm alguma atividade extra. E muitas vezes fazendo isso porque precisa de uma renda adicional e até fazendo de maneira clandestina, porque o regulamento não prevê. Então nós temos de enxergar a realidade. Nós nos acostumamos aqui a querer enxergar o mundo perfeito, que não é o mundo real, não existe. Quem está na polícia pode trabalhar mais, quer trabalhar mais e vai ganhar mais. E não a gente ficar numa redoma, não pode, é só 40 horas, esse é o mundo perfeito. A realidade não é assim. Deixa eu perguntar de uma avaliação do senhor, porque ainda não ouvi, a gente trouxe essa discussão durante muito tempo sobre o IPSENG. Havia claramente uma posição, claro, de divergência de quem não gostaria que houvesse reajustes na tabela a ser paga pelo servidor, mas houve também argumentos apresentados do ponto de vista de, olha, está havendo descredenciamentos, está havendo dificuldades para que o sistema se torne viável, né, sustentável minimamente. Saiu da maneira como o senhor esperava a reforma do IPSENG, da maneira como foi, governador? Em termos, não saiu não. Eu, sempre gosto de julgar com segurança, com conservadorismo, entendeu? Então, nós avançamos, melhoramos, mas eu, se dependesse de mim, teria de trabalhar mais tempo,
Você está entendendo? Teria talvez de contribuir um pouco mais, mas no mundo público, no mundo político, você tem de ceder, né? Então nós continuamos tendo um sistema deficitário, mas o déficit está menor. Um avanço, não resta dúvida, né? Mas o problema perdura, não é uma solução definitiva, né? Infelizmente no Brasil, né, nós temos tido sempre soluções provisórias, né? E eu gosto muito de solução definitiva. No mundo político, acho que é difícil você ter solução definitiva, porque muitas vezes o custo dela, em termos de opinião, de avaliação, é muito caro. Mas eu queria deixar tudo pronto, mas os próximos vão ter de continuar levando adiante propostas dessa natureza. Vai vir, é questão de tempo, mais uma reforma previdenciária, mais alterações, porque o sistema ainda não é sustentável. Não chegamos no ponto de equilíbrio. Deixa eu lhe perguntar uma questão político-partidária. O desempenho do Partido Novo nas últimas eleições de 2024 indicou como a legenda teve algum crescimento em cidades importantes, né? Há 2 prefeitos de municípios, Patos de Minas e de Divinópolis, que são quadros em crescimento claramente no interior do estado. Há também um aumento do número de vereadores que a legenda teve. Como é que o senhor classifica esse ano do partido e o que o Partido Novo precisa fazer para se tornar sustentável neste crescimento? Fazer mais alianças políticas do que já fez, mudar de alguma maneira a sua política ideológica, de arco de alianças. Como é que o senhor enxerga a legenda nesse ano de 2025? O partido é muito pequeno, teve um avanço muito grande em Minas Gerais, né? A quantidade de prefeitos, de vereadores demonstra isso em Minas e em outros estados. O partido só precisa de tempo. O tempo é o senhor da razão, não é isso? Nós vamos mostrar com o tempo, já temos mostrado que a gestão que o Partido Novo apregoa e faz, porque não fica só na retórica, é efetiva, é a gestão que tem mais entregas. E a população quer entrega. A população não quer auê, a população não quer distribuição de favores para os que ajudaram o prefeito ou o governador eleito. A distribuição quer entrega. E o Partido Novo vai fazer entregas. Nós temos que compromisso? Austeridade, que muitos políticos não gostam, né? Gostam de privilégios. Nós temos uma postura de gente competente e não de apadrinhados, que é também o que a grande maioria às vezes faz, e isso faz diferença. É você ir para a Copa do Mundo com um time de craque ou com um time de perneta, né? É pena que na política as coisas não são tão visíveis a curto prazo, mas ao longo do tempo vai ficar visível que uma gestão municipal do Partido Novo será uma gestão sem corrupção, que é outro ponto fundamental para nós, e vai ser uma gestão eficiente. E a população adora isso. E eu vejo que nós vamos ser um agente de mudança. Outros partidos, outras siglas vão ver que isso funciona e vão começar a fazer algo semelhante. E é isso que vai mudar o Brasil. Não é o novo que vai mudar. Eu diria que a ideia de proceder do novo é que vai ajudar a mudar o Brasil. Isso leva anos, talvez décadas, mas a semente está plantada. Acho que o meu governo aqui tem sido uma bandeira nesse sentido aqui. 300 mil funcionários públicos. Quantos parentes eu tenho aqui dentro da máquina? 0. Quantos apadrinhados eu tenho aqui dentro da máquina? 0. Então, eu acho que isso que começa a fazer as coisas a darem certo. E não você ficar com maquiagem como muitas vezes se fica, né? Faz ali uma campanha, aqui estamos com uma gestão diferente, mas na hora que você vai ver está tudo funcionando como sempre funcionou. Aqui eu garanto que está diferente. Deixa eu lhe perguntar sobre esse ponto de vista. Há vários secretários que estão com o senhor já de longa data, alguns que foram substituídos ao longo desses 6 anos. O senhor tem alguma intenção de fazer alguma reforma de secretariado para abrigar mais gente ou mais aliados que foram construídos neste ano de 2024, com as disputas que aconteceram e com os planos políticos que o partido tem?
Eu te diria que nós estamos satisfeitos com o time de secretário, né? Tivemos algumas mudanças ao longo do tempo, tanto iniciativa de quem estava que quis sair, ou iniciativa nossa, que achamos que a contribuição também já tinha sido dada, mas por hora nós estamos aí com mais 2 anos pela frente, né? Eu penso que a manutenção desses secretários vai continuar. Devemos sim ter alguma troca, como sempre acontece na questão da segurança pública, né? Que geralmente são 2 anos aí, talvez nessa área sim, mas nas demais áreas a previsão é de estabilidade no time. Para caminharmos para o final da nossa conversa, governador, eu queria lhe perguntar novamente sobre o ano de 2026 e o seu plano político. Eu me recordo de uma declaração que o senhor deu lá atrás, quando tratava da candidatura da secretária Luísa Barreto em Belo Horizonte, de falar de, objetivamente, como o partido devia olhar para a candidatura. A viabilidade, pesquisas eleitorais estão indicando que isso é o caminho, que há recepção ou boa recepção do eleitorado, é um caminho a se seguir, mas que não havia nenhuma garantia de que tivesse de ser uma candidatura imposta ou de um desejo apenas do partido. O senhor segue esse mesmo raciocínio para pensar em 2026 sobre uma candidatura do vice-governador Matheus Simões na continuidade do projeto? Tem que construir viabilidade, tem que chegar com uma avaliação positiva do eleitorado, se não é melhor o partido fazer uma aliança, por exemplo? Eu sou dessa opinião, sim. É lógico que a minha opinião é uma no meio de várias, né? Mas eu sou da opinião que você deve sempre tentar privilegiar a construção de um grupo que seja viável. Agora, você não pode colocar problemas dentro desse grupo também, né? Porque talvez você ganhe eleição, mas depois não consiga governar ou fazer o governo que você gostaria. Então tem que ser algo, na minha opinião, bem calibrado, balanceado, mas eu, pessoalmente, sou totalmente favorável à candidatura do professor Matheus. A questão de vice dele teria de ser avaliada e espero que se consiga essa costura, porque não vejo ninguém tão bem preparado. Ele está aqui, meu braço direito, ele comanda boa parte desse governo para poder dar continuidade ao trabalho que está dando certo e que está melhorando Minas Gerais. Então, espero que nós consigamos montar esse grupo com o nome dele encabeçando a chapa. O senhor vê, como última pergunta, o senador Cleitinho, que já teve o nome colocado e tem sido especulado durante muitas conversas desde o ano passado, como um potencial candidato ao governo de Minas em 2026. É como um aliado nesse momento? É uma interlocução que pode construir uma chapa com o vice-governador Matheus Simões? É um nome que lhe soa como projeto político na relação com Minas Gerais, governador? Tudo tem de ser construído. São nomes, né, alianças possíveis, sim, sem dúvida alguma. Pode ser, né, nós sabemos que temos questões partidárias, questões de ego, que ele até se lance como candidato também. Então, tudo é possível. O que eu sempre comento é o seguinte, eu pessoalmente, né, eu não me vejo num parlamento. Eu não tenho perfil de parlamento. Eu gosto de executar, de ver o resultado. Eu não gosto de debater. E acho que tem perfis que gostam mais de debater do que de executar. Então, eu acho que quando nós temos essa humildade de reconhecer o nosso lugar, a gente acaba assentando na cadeira que dá mais certo para a gente, né? Então, acho que todos nós devemos estar sempre fazendo esse exercício. Tem gente que quer o status daquele cargo, etc., né? Eu prefiro estar lá na minha empresa do que estar numa Câmara Federal ou num Senado, entendeu? Porque eu não toleraria aquele tipo de atribuição e não daria certo com aquele tipo que é aquela realidade, mas não faz parte do meu perfil, né? Você está, vamos dizer, indo contra aquilo que você pode entregar de melhor. E acho que cada um tem. Acho que o Cleitinho é um excelente senador, um dos mais atuantes, né? Como governador pode ser bom? Pode, né? Como senador eu sei que ele já é bom, né? E o Matheus eu tenho certeza que é um executor excelente, porque já provou que é. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela entrevista aqui com a FM O Tempo. Até uma próxima oportunidade. Prazer foi todo meu. Prazer revê-lo aqui. Satisfação. A satisfação é nossa, governador. Muito obrigado a você que esteve conosco nesta entrevista. Claro, você vai poder acompanhar, repito,
no nosso portal otempo.com.br, no nosso canal de O Tempo no YouTube, youtube.com/otempo, e também na FM O Tempo nos 91.7 FM. Até mais.